Você que é empresário precisa entender isso de uma vez por todas e hoje eu vou te explicar e vou te falar como colocar mais dinheiro no caixa da sua empresa, mais dinheiro no seu bolso. A teoria da pia é muito simples. Aqui, essa pia, que não está muito bem desenhada, mas é uma pia, é o caixa da sua empresa. É o dinheiro no seu bolso. Para você deixar essa pia cheia, você tem duas formas de fazer isso. E muita gente só pensa na primeira, que é aumentar a torneira, aumentar o quanto de venda que entra, certo? Então, quando você aumenta a torneira, de fato, cai mais água, entra mais água. Então, quando você faz ações de vendas, marketing, tráfego pago e etc., você está aumentando a vazão da sua torneira, você está aumentando o quanto sai de água dessa torneira. E isso, claro, faz com que a pia encha mais rápido. É melhor do que se estivesse pingando. Porém, muita gente não observa o lado de que, se você tiver um ralo que sai muita despesa, se você tiver esse ralo aqui saindo muita água, não vai te adiantar de nada. Vai entrar muita água, mas vai sair na mesma proporção, deixando essa pia sempre na mesma quantidade, certo? E aqui, as duas coisas precisam ser tratadas ao mesmo tempo, tá? Então você tem que aumentar a torneira e diminuir o quanto sai de água pelo ralo, né? Diminuir o seu custo. Então você aumenta as vendas de um lado e reduz o custo de outro. E aqui tem um outro ponto importante que é o tempo. Não adianta de nada você ter uma operação muito boa, equilibrada, que sai um pouquinho de água, que entra um pouquinho de água e sai menos de água do outro lado, se isso aqui demora anos para ser feito. Né? Uma torneira pingando é melhor do que nada? Sim, mas a gente não quer uma torneira pingando, porque senão você vai ser engolido por inflação e outras depreciações que tem o dinheiro. Então você precisa de uma saída de água decente, num tempo adequado, e um vazamento de água menor do que o que entra, certo? Esse é o fluxo de caixa perfeito. Porém, como que a gente aplica a inteligência artificial para te ajudar nessa operação aqui? A primeira coisa é o seguinte: uma IA é rápida, muito rápida. Então, a questão do tempo aqui é essencial. Imagina que um lead chegou aqui, ele precisa de atendimento. Antes você usava um humano, certo? Esse humano demoraria 20 minutos, 30 minutos para qualificar esse lead. Entre responder, esperar o cliente responder, responder de volta e assim por diante. Isso considerando que fosse em horário útil, em horário de funcionamento da sua empresa. Hoje você não precisa mais depender disso. Então aqui a gente ganha tempo, porque a gente coloca um robô, uma IA, para fazer esse atendimento. Certo? Ah, mas Vinícius, esse robô ele atende de forma robótica, aquela coisa de chatbot. Não. Aqui o atendimento do robô é muito similar ao atendente do humano. Inclusive a gente utiliza de ferramentas de clonagem, tanto de voz quanto de texto, etc., para fazer com que a sua IA responda da forma mais humana possível e da forma mais parecida possível com o atendimento que já existe na sua empresa, certo? Então aqui a gente ganha tempo nessa operação. Sem contar que a IA poderia fazer coisas como follow-up, disparos de mensagens, etc., que ajudaria a aumentar o número de vendas da sua empresa. Do outro lado, redução de custo. Por que eu falo redução de custo? Porque uma IA ela te custa muito menos do que um CLT, do que um trabalhador custaria para trabalhar, especialmente em horário fora do horário útil no Brasil. Então, para você contratar alguém que trabalhe de madrugada fazendo atendimento pela sua empresa, e aqui, gente, não é nenhuma maluquice pensar nisso, porque se você investe em tráfego pago, você tem lead chegando todos os dias da semana, você tem lead chegando de noite, você tem lead chegando de sábado, você tem muitos leads chegando de domingo, porque é o horário em que as pessoas estão nas redes sociais. Se você investe em tráfego pago, você tem que lidar com essa situação. Ou você atende na hora com uma IA, ou você deixa para atender no outro dia ou no começo da semana, correndo o risco de essa pessoa, esse lead, esfriar no meio do caminho. Tá? Você tem que lidar com essa situação. Então, entre uma IA aqui desse lado e um humano, a IA sempre vai ser mais barata. Enquanto que o humano vai ser mais difícil encontrar pessoas que trabalhem nesse horário, vai ser mais caro, vai ter outros adicional noturno, etc. E o que você não quer, porque você quer essa pia
cada vez mais cheia. Vou até pegar o azul aqui, porque o ideal é que você tenha essa pia cada vez mais cheia. E para isso você tem que aumentar mais a vazão, utilizando de ferramentas de inteligência artificial para ser mais rápido, para ser mais competitivo, para ter disparos, para ter follow-up, coisa que o humano demoraria muito mais tempo para fazer. E aqui você tem que ter menos vazão. E para isso a inteligência artificial também te ajuda por ser muito mais barata do que o trabalho humano. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade, a gente tem que olhar para ela. E aqui, o principal, tudo isso dentro de um tempo hábil, né? Aqui o tempo, gente, é fundamental. Se você não corre mais do que os outros, você fica para trás. Se você fica parado, você também fica para trás, porque o mundo está girando, as pessoas estão andando, as empresas estão fazendo, e se você ficar parado, você vai ficar para trás. Se você quer ver mais conteúdos como esse, ou se você quer contratar uma IA para te ajudar na sua operação, me manda mensagem, me segue para mais dicas. Até mais.